Boa tarde, gente. Hoje nós vamos começar uma matéria nova, tá? Um bimestre novo. Então, o que nós vamos fazer hoje? Estudar sobre elementos de um triângulo retângulo, né? Aliás, vamos ver relações métricas de um triângulo retângulo. Então, primeiramente, a gente tem que pensar, relembrar o que seria um triângulo retângulo. Eu tenho aqui, ó, um triângulo. E observem que eu tenho símbolo de 90 graus. Significa que esse ângulo mede 90 graus. Quando eu tenho um triângulo que um ângulo dele mede 90 graus, esse triângulo ele é classificado como triângulo retângulo, tá? Então, nós vamos estudar esses triângulos daqui para frente, os triângulos retângulos, tá? Então, primeiro a gente vai ver quem são os elementos desse triângulo retângulo, tá? Eu tenho... Entre os elementos, eu vou dar nome para os lados dele, tá? Então, eu tenho esses três lados, obviamente, né? Então, existem aí catetos e existe um lado que se chama hipotenusa. Vamos começar pela hipotenusa. A hipotenusa é o lado que está em frente ao ângulo reto. O ângulo reto está aqui, ó. Eu vou nomear esse triângulo. Triângulo ABC. Tá bom? Então, o que acontece? Aqui, esse lado, eu vou chamar de A, tá? Vocês estão vendo que eu coloquei o A minúsculo. Esse lado aqui eu vou chamar de B e esse outro lado aqui eu vou chamar de C. Eu estou nomeando os lados com letras minúsculas, tá? Então, qual é o lado que está em frente, não do lado, mas em frente ao nosso ângulo reto, ao ângulo reto desse triângulo? É esse lado aqui, ó. Ele está em frente ao ângulo reto. Então, esse lado eu chamo de hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois lados eu chamo de cateto. Isso aqui, esse lado se chama de cateto e esse lado eu chamo de cateto também, tá? Então, esse lado aqui eu vou chamar de cateto e esse outro lado aqui, que é o lado C, eu também vou chamar de cateto. Ou eu não sei se eu coloco cateto aqui, eu vou botar aqui na lateral para ficar melhor, para não dar confusão, tá? Vou botar aqui, ó, cateto. Cateto, cateto e hipotenusa. Então, esses são os elementos do triângulo retângulo, tá? Então, isso aí a gente tem que botar na cabeça, porque daqui para frente a gente vai trabalhar com isso. Com essas informações, isso aqui é o mínimo que a gente pode saber. Olhar um triângulo e saber quem é a hipotenusa e quem é o cateto, né? Quem é a hipotenusa? A gente fala que ou está do lado oposto aqui do ângulo reto, ou tá em frente, ou quem quiser falar que é o lado oposto, um tá para cá, outro tá para cá, pode falar também que tá em frente ao ângulo reto também, tá? E os lados que estão aqui, do lado aqui desse ângulo reto, que é esse lado aqui, estão formando o ângulo reto. Observa que esses lados aqui, eles estão formando o ângulo reto. Esses lados que estão formando o ângulo reto no triângulo, eu chamo de cateto, tá? Eles formam o ângulo reto. Ó, esse ângulo reto é formado por esse lado e por esse. Logo, esses dois lados que estão formando o ângulo reto são chamados de catetos. E o outro lado é chamado de hipotenusa, tá ok? Então, eu vou até escrever isso aqui, ó. Os catetos formam o ângulo reto. Tá? Os catetos, que é esse e esse, estão formando o ângulo reto. E a hipotenusa fica do lado oposto ao ângulo reto. Ou em frente também, quem quiser falar, fica em frente. Sim, quem quiser que
fica do lado oposto. Oposto como? Esse está para cá e esse está para cá. Tá? Então, fica do lado oposto ao ângulo reto. Ok? Bom, agora a gente vai direto para, né, o mais importante de tudo, que é o Teorema de Pitágoras, o famoso Teorema de Pitágoras. A maioria das pessoas já ouviram falar. Teorema de Pitágoras. É agora que é a hora da gente ver o que é isso. Tá? Vou botar aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Um assunto extremamente importante que cai em tudo que é prova. Qualquer prova que vocês forem fazer na vida de vocês, pensarem em fazer que tiver matemática, vai cair isso. Então é um assunto que deve ser visto com muita atenção e muito carinho. Pitágoras descobriu que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O que você está falando, professora? Eu não estou entendendo nada, você está falando outro idioma. Tá? Ele falou que quando ele pega a medida da hipotenusa do triângulo, né? Porque tem uma medida. Até então a gente falou que é A, né? Quando eu tenho um triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo. Vou botar ele de cabeça para baixo, mas ele não muda nada, tá? O ângulo de 90 graus está aqui, tá? A, então esse lado é A, esse aqui é B, e esse vértice é C e aqui é o lado C. Ele descobriu que quando eu pego aqui, claro que vai ter uma medida. Eu estou chamando de A, mas isso aqui pode medir 10 centímetros, pode medir 15, pode medir em metros, pode medir, né? Enfim. Então ele descobriu que quando eu pego essa medida e eu elevo ao quadrado, vai ser igual à medida do quadrado desse lado mais o quadrado desse lado. Tá bom? Então ele descobriu que, ó, A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Essa aqui é a fórmula que Pitágoras descobriu para achar, né, os lados, a medida dos lados do triângulo retângulo. Ele descobriu esse teorema aqui. Tá? Através dessa fórmula ele descobriu que isso aqui se aplica a qualquer triângulo retângulo. Qualquer triângulo retângulo que existir, se eu tiver a medida desse lado e desse lado não tiver desse, eu posso descobrir através dessa fórmula. Da mesma forma que se eu tiver essa medida, eu descubro essa medida através dessa fórmula. Tá? Agora a gente vai pegar um triângulo com algumas medidas e a gente vai ver isso na prática mesmo, como funciona isso. Ó, eu tenho um triângulo retângulo, tem alguns triângulos retângulos que eles são especiais. A gente chama ele de triângulos pitagóricos. Por quê? Porque as medidas dele têm valores com números consecutivos. Por exemplo, ó, eu tenho esse triângulo que aqui mede 5, aqui mede 3 e aqui mede 4. 3, 4 e 5, números consecutivos, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Esse triângulo é o triângulo A, B, C. Será que isso é verdade, esse teorema de Pitágoras? Vamos ver na prática se isso funciona mesmo. Eu vou botar uma listinha aqui para continuar desse lado. Eu vou usar esse teorema para descobrir, eu vou usar, tipo assim, esse triângulo para descobrir se esse teorema é verdade mesmo. Será que realmente funciona? Está dizendo que A elevado ao quadrado, ou seja, quando eu pego a medida da hipotenusa, isso aqui é hipotenusa, e eu elevo ao quadrado, quanto é a medida da hipotenusa? É 5. 5 elevado ao quadrado é igual à medida da soma do quadrado dos catetos, ou seja, é igual a 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Viu? Ó, 5 é A, que é a hipotenusa, 3 é B e 4 é C, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei os valores que eu tenho aqui e substituí na fórmula, porque eu sei que aqui é A, que é B, que é C. Pronto, fechei. Agora vamos ver.
Quanto é que é 5 elevado ao quadrado? É 5 vezes 5. É multiplicar 5 por ele mesmo 2 vezes. É igual a 25. Quanto é 3 elevado ao quadrado? É 3 vezes 3, que vai dar 9. Quanto é 4 elevado ao quadrado? É 4 vezes 4, que vai dar 16. Vamos ver. 25 é igual a 9 mais 16 é 25. Viu como é que é verdade o teorema de Pitágoras? Então, a medida do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Agora vamos ver como é que se aplica isso, como se apresenta isso em problemas, assim, para a gente resolver. Tá? Vamos supor que eu tenha... eu vou pegar até um exemplo do livro. Ó. Eu tenho aqui um ângulo reto, tá? Eu tenho a hipotenusa, que é 10. Eu tenho um cateto, que é 6. E eu tenho outro cateto que eu não sei a medida, tá? O que acontece? Vamos contextualizar. Eu tenho quintal, eu quero cercar, né? Eu quero comprar... Aliás, não quero comprar nada. Eu quero saber, eu tenho quintal. Eu sei dessa medida aqui e eu sei dessa medida aqui. Tá bom? Isso aqui está cercado. Eu quero cercar esse lado aqui, mas eu não sei quanto mede, eu não medi. Tá bom? Aí eu vou na loja de material de construção, eu sei que isso aqui forma um triângulo retângulo. Sei a medida daqui, sei a medida daqui em metros, tá? Mas eu preciso cercar essa parte. Eu vou na loja de material de construção para comprar uma grade, ou sei lá o quê. E o cara vai me perguntar, minha senhora, quanto é que a senhora vai querer de cerca? Vamos botar assim, de metros. Vou falar, não sei, não medir. Mas eu tenho uma informação para dar para o senhor. Eu sei que o meu quintal forma um triângulo retângulo e um lado, entendeu? Mede 6, outro mede 10, enfim. E o outro mede X. E aí, como é que ele vai fazer se ele for bom de matemática? Ele vai, vou utilizar o teorema de Pitágoras. Ele vai dizer que sabendo que isso aqui é hipotenusa, ele vai falar assim, ó, 10 elevado ao quadrado vai ser igual a 6 elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado, que é o valor que ele está querendo achar, tá? Ele usou o quê? O teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Só que ele não sabe a medida desse cateto. Eu quero descobrir a medida desse cateto. Então, vamos lá. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Mais x elevado ao quadrado, que eu não sei quanto é. Bom, gente, botando a letra para cá, a gente só vai trocar isso aqui. 100 é igual a 36 mais x ao quadrado, então eu posso falar que x ao quadrado mais 36 é igual a 100. É a mesma coisa, né? Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar a incógnita, eu tenho que tirar esse 36 daqui. Eu vou falar que x ao quadrado é igual a 100 menos 36. Esse 36 passou para cá com o sinal de menos. Deixa eu apagar aqui. Certo? Então, eu vou continuar. X ao quadrado vai ser igual a 100 menos 36, vai dar 64. Opa! O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do segundo grau incompleta e que eu sei resolver, pelo menos deveria saber, né? Porque matemática é continuidade. Então, ó, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu tenho que tirar esse expoente 2 aqui, tá? Eu tenho que deixar o x sem nada. E potência vai passar para o outro membro da equação, para o outro lado, fazendo o quê? O inverso. Qual é o inverso de potenciação? É radiciação. Então, essa potência aqui, esse elevado ao quadrado, vai se transformar em raiz quadrada.
Vou dizer que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. X é igual a mais ou menos 8. Tá bom? Agora tem alguma coisa, uma informação que é muito importante para a gente considerar. Observe que a solução aqui, ó, eu tenho duas raízes, né, nessa equação, menos 8 e tenho mais 8, né? Para x igual a menos 8, observa que nós estamos falando de quê? De medidas de alguma coisa. A medida de um triângulo é a mesma coisa que eu falar numa idade, né? Numa medida. Existe medida negativa? Ah, quanto mede a minha mesa? Menos 1 metro. Existe alguma medida? Ou eu tenho uma mesa que mede alguma coisa, ou eu não tenho nada. Não existe uma medida negativa. Da mesma forma que... Quantos anos você tem? Menos 5. Não existe. Ou eu acabei de nascer, tenho 0, ou eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 100 anos, sei lá quanto. Então tem certas coisas que não existem medidas negativas. Os números negativos, eles não convêm como resposta. E esse caso é um desses casos. Como nós estamos falando de uma medida de alguma coisa, a resposta negativa não convém. Porque ela não atende a minha solução. Porque não existe uma medida negativa para um triângulo, tá? Não convém. A resposta seria essa. X é igual a 8 positivo. Pronto. Certo. Então, esse cateto mede 6, a hipotenusa mede 10 e esse lado aqui mede 8 positivo. Tá bom? Então, o que nós achamos nesse exemplo anterior? Nós achamos um cateto. Através do teorema de Pitágoras, nós achamos um cateto. Agora eu vou usar aquele triângulo pitagórico mesmo, tá? Como exemplo. Aqui a hipotenusa é x, tá? Aqui um cateto é 3 e aqui outro cateto é 4. Quero achar a medida da hipotenusa. Bom, vocês de cara vão falar, esse triângulo é um triângulo pitagórico. Se um cateto mede 3, outro cateto mede 4, a hipotenusa tem que medir 5. Ok, é verdade, mede 5. Mas eu estou falando para efeitos de vocês criarem habilidade de fazer continha com a fórmula, tá? Então, por Pitágoras, eu posso dizer que x ao quadrado, ó, por Pitágoras, podemos dizer o que nós estamos falando aqui? Porque pelo teorema de Pitágoras nós podemos afirmar que, dois pontos, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? Você está justificando. Pelo teorema de Pitágoras, eu posso afirmar isso aqui e fazer a conta. Logo, x ao quadrado é igual a 3 elevado ao quadrado é 9, mais 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. X ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Correto? Equação do segundo grau. Esse expoente 2 vai virar raiz quadrada. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Vou continuar aqui na lateral, tá bom? X é igual a mais ou menos 5. Para x igual a menos 5, não convém, porque como eu já tinha falado no exemplo anterior, não existe uma medida negativa para um triângulo. Então, precisa colocar isso? Precisa. Precisa sim. Senão você já está... Se você não colocar e botar só isso aqui, eu posso afirmar que você está dando a resposta ou é mais 5 ou menos 5 te dá errado, porque menos 5 não é resposta para mim. Para x igual a menos 5 não convém.
x igual a 5 positivo. Essa é a minha resposta. Então, observem que no exemplo anterior, nós achamos um cateto pelo Teorema de Pitágoras e nesse segundo exemplo, nós achamos o valor da hipotenusa pelo Teorema de Pitágoras. Tá bom, gente? E por hoje é só.